Estamos de volta com o TAG Summit, com a nossa agenda recheada de um conteúdo muito relevante, com os nossos debatedores super renomados, tudo isso pensado especialmente para você. Então, muito obrigada por você que continua conosco ao longo de toda esta segunda tarde de Summit. Nós teremos a seguir o debate Asset Allocation. Está na hora de levar a sério o maior responsável pelo seu retorno. Esse painel ele conta com convidados internacionais, então lembrando você, na sala principal do nosso evento nós temos tradução simultânea. Caso prefira ouvir o áudio original, há uma sala aberta com essa opção, então você pode acessá-la no nosso lobby virtual. Já conectadas conosco as nossas convidadas, Berkeley Revenot, Cindy Chemoide e também Eva Turek. Aqui comigo no estúdio para mediar esse painel está a Francisca Brasileira. Então, dou as boas-vindas a todas vocês. Passo a palavra já para a Francisca e quero lembrá-los que as perguntas devem ser formuladas via chat utilizando a nossa plataforma. Francisca, agora é com você. Muito obrigada. Boa tarde a todos de novo. Mais uma vez queria agradecer a todos que estão participando, ao time da TAG, as nossas panelistas. Eu vou agora mudar para o inglês para fazer a introdução para elas. E antes disso, eu queria dizer que eu acho que esse tópico, ele mais do que nunca, ele é importante, né? A gente está passando aí por um período extremamente desafiador e sendo obrigado a rever os nossos processos de asset allocation, não só pela turbulência internacional, mas também pelo fato dos juros estar nas menores taxas possíveis. Então, mudando para o inglês. Hello, Berkeley, Cindy and Eva. Thank you very much for your participation. Olá, Berkeley, Cindy e Eva. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou, de fato, muito empolgada por poder estar moderando esse painel. Acredito que um dos maiores assuntos realmente para os investidores no Brasil, algo que todos estão esperando ouvir dessas três grandes especialistas no nosso painel. Como vocês sabem, o Brasil agora está com a sua taxa de juros no valor mais baixo da história. Nunca imaginávamos que as taxas de juros estariam tão baixas como hoje. É a primeira vez que nós estamos navegando uma crise com uma queda na taxa de juros, o que quer dizer que reduzir o risco não é mais uma opção. Então, nossas participantes, gestoras de alocação de ativos, precisam rever os seus processos e aprender uma nova forma de fazer as mesmas coisas. Então, é muito importante que nós discutamos com o que está acontecendo no mundo, que está agora vivendo com taxas de juros há mais tempos, e precisamos rever, mais uma vez, esses processos e como construímos nossos portfólios e assim por diante. Eu vou começar com uma introdução, uma apresentação breve das nossas panelistas, se vocês pudessem falar um pouco sobre o que vocês fazem e como estão lidando com a crise. Vou começar com a Eva, se você puder começar, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Eva Turek. Eu estou à frente da pesquisa e gestão de investimento, além de estratégia na Franklin Templeton. É muita coisa. Nós estamos revendo as nossas estratégias de alocação, mas esse é um bom começo. Nós estamos olhando para múltiplos benchmarks. É assim como nós estamos tentando nos diferenciar. Nós estamos tentando nos diversificar. Obrigada. Cindy, você pode falar um pouquinho?
Olá, meu nome é Cindy, trabalho na BlackRock, sou a head da equipe de Multi-Asset Portfolio Investment Consulting, que é uma equipe de consultoria trabalhando com clientes da BlackRock no processo de construção de carteira deles, seja com ETFs, fundos ativos, alternativos, e a ideia realmente é trabalhar com os clientes estratégicos da BlackRock pela América Latina. É um prazer estar com vocês hoje. Thank you. Berkeley, if you could introduce yourself. Berkeley, se você pudesse apresentar, por favor. Yes, hello. Thank you so much for having me today. Muito I work obrigada as pelo convite. Eu trabalho como gestora de clientes sênior na Franklin Templeton. Minhas principais responsabilidades incluem o desempenho e a gestão de soluções multiativos para diversos clientes nos Estados Unidos, assim como na América Latina. Nós temos montado diferentes carteiras desde 1948 e o que nós fazemos é manter o foco em pesquisa sistemática. Nós também combinamos o trabalho quantitativo e qualitativo para montar os nossos portfólios. Perfeito. Vou já adicionar mais a minha próxima pergunta a você. Se você puder falar um pouco mais como funciona essa abordagem de vocês, como é essa combinação entre o quantitativo e o qualitativo, essas duas abordagens. Explique um pouco mais para os gestores brasileiros de fundos de pensão como essas soluções olham para todo o portfólio. O que nós fazemos é pensar no design das nossas carteiras, olhando para os resultados. E isso principalmente pensando em tudo que está acontecendo no mercado. O que nós fazemos é conversar com o cliente e tentar moldar a nossa solução para o cliente. Nós utilizamos um framework aberto e uma matriz aberta de opções, pensando em diferentes gestores, diferentes estilos, nas forças e nas dificuldades, e com esse arcabouço voltado para os resultados, nós manteremos em mente os nossos gestores e priorizaremos diferentes tipos de ativos, com riscos relativos, baixos ou altos. E o que nós fazemos é, enquanto temos isso em mente, os objetivos de retorno, as estratégias de risco, as preferências alfa versus beta, os pensamentos de ESG, os benchmarks, nós vamos desenhar uma alocação específica, que vai ser estratégica e um horizonte de tempo de longo prazo, de 7 a 8 anos. E com isso, teremos uma alocação dinâmica que vai incorporar os nossos curtos prazos, 16 a 18 meses, e combinamos isso com a nossa pesquisa, tanto no lado da otimização e também as estratégias de volatilidade, olhando para o lado qualitativo das pesquisas de gestores para ajudar a desenhar essas carteiras de modo a ser alinhado com os objetivos do cliente. Eu acho que a beleza do nosso painel é que nós temos 3 abordagens completamente diferentes. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Cindy sobre essa outra visão da Costa onde você trabalha, como funciona esse trabalho de alocação e também como é que funcionam as carteiras, os portfólios e como é que vocês estão construindo esses portfólios de vocês. Modelos, né, que a gente usa. Na verdade, eu aplico uma família de modelos, né, no processo de construção de carteira multiativa. Bem flexível, né, eu diria que eu posso citar algumas. Crescimento diversificado, por exemplo, que é long only, top down, né, aquele asset allocation mais dinâmico. Você tem também aquelas estratégias multiativas de renda, multi-asset income, né, que tende a ser mais tático, baseado em risco, sem muitas restrições. E todas as estratégias de fatores também. Então, você tem fatores macros, que é crescimento econômico, inflação, juros, ou fatores de estilo, né, momentum, value, growth, entre outros. Mas eu diria que em todos esses modelos, o que a gente faz é uma análise de risco, no final das contas, né, para realmente atingir determinados objetivos do cliente, que é outcome oriented.
Então, os PMs e os gerentes de risco fazem aquele refinamento das exposições, né, por meio de cenários de estresse, para que a gente se assegure de que os riscos são cientes, deliberados, diversificados, né, e trazem escala para a carteira. E apesar de a gente incluir no inverso de investimento as ações, renda fixa, moeda, commodities e derivativos, tudo é feito para atingir aquela perspectiva agnóstica de classe de ativo, eu diria, porque o que vale, na verdade, são as visões de tema, de fator e de classe de ativo também. A gente tem feito 3 approaches, acho que bem sucedidos hoje em dia, aumentar a agilidade das carteiras, né, no momento de transição de mercado, aumentar a diversificação das carteiras, com fatores macro, e um approach que é mais oportunístico de renda, de income, né, com a taxa de juros globais. Então, resumindo, é isso, rápido, ágil em momentos de transição, incorporar fatores no processo de construção de carteira e a busca por yield. Perfeito, obrigada. Você poderia complementar, Eva, falando do seu portfólio e da sua estratégia? Com certeza. Como eu mencionei, nós estamos muito focados na estratégia de risco. Então, esse é o ponto de partida. Nós estamos gerindo vários mandatos para clientes e, quando fazemos isso, nós temos que olhar para as metas deles. Nós estamos vendo para um dos clientes uma margem de 10%, e o que nós queremos é ficar nessa margem. Nós temos o que nós chamamos de proxy benchmark para uma construção de carteira estratégica, e nós então nos movimentamos ao redor desse benchmark. Então, nós olhamos para a volatilidade, que esperamos que aumente, e olhamos para onde está o nosso portfólio e esperamos poder fazer mudanças na alocação para que nós consigamos voltar para a nossa meta de risco. Além disso, nós também focamos em adicionar valor para o cliente. Então, a nossa estratégia ativa pode ir de 1 mês a 6 meses. E cada vez mais, nós estamos também com foco em ESG, com ideias que possam também adicionar mais valor ao cliente. Ok, vou voltar agora para Berkeley e queria saber como a alocação de ativos funciona para você, que acho que é diferente para o Brasil. Existe uma obrigação de revelação, de divulgação das políticas, e olhando para um horizonte de mais longo prazo, mas aqui para nós o longo prazo é 5 anos, é o tempo máximo para o qual nós podemos fazer algum tipo de previsão. Mas geralmente o que eu vejo, e eu tenho falado dessa construção de carteira pelos últimos 15 anos para fundos de pensão, que nós precisamos ir um pouquinho adiante e começar a rever os nossos processos, ou pelo menos ter processos para rever as nossas construções de carteira, porque há muitas decisões que estão indo para o lado mais passivo e aumentando o risco quando os ativos estão em baixa e diminuindo quando estão em alta. Nós não temos geralmente juros mais baixos, então nós precisávamos ir para os chamados safe havens, mas nós não temos mais isso. Então eu queria ouvir da Cindy, que está trabalhando com a construção de carteira e esses planos diferenciados. Queria saber como ela vê essa questão para o Brasil. Acha que, como brasileira, se isso funciona ou não? Acredito que ela já tenha ouvido isso antes. E como você acha que isso deve se transformar daqui para frente? E depois quero ouvir também das outras participantes. Cindy?
O que eu acho que no Brasil, né, a gente realmente não está acostumado com a taxa de juros nesse nível de 2, né? O que eu tenho visto muito é muita coisa. Eu vou falar em algumas ideias, né? Então, por exemplo, claro que tecnologia está envolvido, mas uma das coisas que a gente tem recebido interesse, que eu acho que é uma das coisas que pode ser que mude, é a questão de paridade de risco, né? Que elas realmente, esses momentos de incerteza, né? Você pode usar essas estratégias para diversificar fontes de risco em uma variedade de classes de ativos, né? Não só renda variável, renda fixa, commodities. E é bem interessante nos dias de hoje, porque eles usam um nível moderado, eu diria, de alavancagem na parte de renda fixa para reduzir e diversificar o risco de renda variável, que a gente sabe nas carteiras institucionais, no Brasil, em qualquer parte do mundo, é preponderante, né? E para responder à pergunta, né, em relação à taxa de juros tão baixas no Brasil, né, se você for parar para pensar, é o que a gente está vendo no mundo, né? Então, vamos lá, a gente está vendo o econômico, né, mais reduzido. Então, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas intervenção do governo, imposto mais alto, o efeito contrário da globalização, que a gente chama de deglobalização, produtividade e demanda está caindo. Então, esse crescimento tem um efeito de reduzido, né, de um prêmio de risco de renda variável, eu diria, também mais baixo do que o histórico que a gente vai poder ver daqui para frente. Né? Então, consequentemente, o que eu espero, não só no Brasil, mas no resto do mundo, é que investidores que querem crescimento nas carteiras vão ter que procurar retornos além da renda variável, né, em ativos que vão entregar em ambientes de mercado diferentes. Então, por exemplo, esse período de crescimento baixo tende a ajudar o crédito, o mercado de crédito, por exemplo. Né? Então, enquanto uma retomada de demanda ajudaria a alocação em commodities. Mas a mensagem aqui é que geralmente em momentos pós-crise, né, diversificação de portfólios fica mais importante ainda, né, e a paridade de risco analisa fontes de retornos pouco correlacionadas. Eu vi um interesse nesse sentido, né, de fundações. Taxa de juros. A gente sabe que os retornos de bonds vão continuar baixos, né? Mas o que a gente não para pensar é que a volatilidade também, né? Então, na verdade, vai dar um excelente Sharpe Ratio, um índice Sharpe. Por outro lado, eu diria que, apesar do índice Sharpe ser alto, né? Se o retorno de um ativo de renda fixa for baixo, quanto mais você adiciona de bonds, né? O retorno da carteira total fica diluído também, né? Ele se reduz. O custo de oportunidade de adicionar renda fixa fica mais alto. Então, a saída de algumas dessas estratégias realmente é fazer uso da alavancagem que dá a exposição de bons, né, criando uma diversificação maior, com um retorno esperado maior para o mesmo nível de risco esperado. Em relação a esses momentos de incerteza, né, no Brasil doméstico e aí entrando em investimentos internacionais, a gente vê às vezes o mercado de bolsa, por exemplo, meio de lado, né, e o de bonds aí teoricamente se beneficiaria, né, não só pela exposição que é oposta ao risco de crescimento, mas também porque bonds, hoje em dia, né, são muito usados como instrumentos de política monetária. Então, dado a expectativa de taxas de juros, baixa volatilidade das taxas de juros e correlação negativa com renda variável, uma alocação significativa em bonds também ajudaria, né, para adicionar retorno nessas estratégias. E aí, paridade de risco fica atrativa de novo, né? Então, para finalizar, eu acho que os investidores reposicionam as suas carteiras, né, para o próximo regime de mercados globais, e que a gente tem falado com o cliente é realmente para favorecer um pensamento de estratégias diversificadas que não são dependentes de uma só classe de ativo ou cenário econômico para gerar retorno, né, uma estratégia de investimento balanceada com fontes de risco que seja compensada, né, que pode te ajudar a navegar esses vários regimes de investimento, incluindo aqueles com yield mais baixo e pouco crescimento, que é o que a gente está vivendo agora. Perfeito. Obrigada. Berkeley, você já falou um pouco de que você fala, aliás, que você olha para o cenário de mais longo prazo e um pouco mais sobre os termos mais curtos, mas se puder falar um pouco mais sobre os seus comitês, as soluções que vocês têm internas, a frequência com que vocês adotam. Acho que é muito importante para nós rever a frequência com que nós olhamos para os nossos portfólios e para a nossa alocação.
Desculpe, a pergunta foi para mim, eu não consegui ouvir muito bem. Se puder repetir a pergunta, por favor? Desculpe, é claro. Eu disse que você já falou um pouco sobre como o processo de investimentos funciona para vocês. Vocês olham para o cenário de longo prazo e depois tem algumas estratégias para fazerem movimentos mais dinâmicos em termos mais curtos. Sim, com certeza. Nós acreditamos que, sobretudo quando nós olhamos para os planos de fundos de pensão no Brasil e os ativos domésticos, apesar da queda nos ativos, apesar da volatilidade, da queda na taxa de juros, ter esse viés, apesar do crescimento, apesar do ambiente macro, mesmo no mundo sem pandemia, o potencial para outros choques é algo que nós estamos olhando e considerando sempre quando nós revisamos os nossos portfólios, as nossas carteiras. Então, como eu disse, nós temos uma visão global dos mercados que consideram o tempo e a magnitude e o tempo de possíveis choques. Então, as muitas possibilidades para diversos cenários, incluídos cenários otimistas, pessimistas e os cenários esperados para crescimento, políticas ou respostas da política econômica e fiscal, e essas são as probabilidades que, por fim, decidem as expectativas de retornos para os ativos e o que nós recomendamos em cada uma das regiões. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos um cenário de longo prazo que leva em consideração a nossa vista das expectativas do mercado de capitais, como nós esperamos que seja o desempenho dos ativos nos próximos 10 anos. Mas nós também pensamos que é importante avaliar o crescimento econômico, a inflação e que efeitos essas variáveis podem ter nos portfólios. Então, entender o perfil da instituição é de extrema importância. Quais são os nossos ativos, os nossos passivos e as nossas metas. E, então, olhar para toda a carteira e ser sensível, a sua sensibilidade, aliás, para as taxas de juros e os choques externos. Então, por exemplo, mudanças nas taxas de juros podem alterar os equities e a alocação alternativa. E isso nos dá uma gama de alternativas. Então, isso diretamente reflete as necessidades de cada uma das empresas com relação às suas expectativas de retornos para cada uma das classes de ativos. Então, as exposições a ativos de renda fixa, se for grande, nós precisamos dar um passo atrás e pensar no horizonte e quais são os riscos daquela classe de ativos e que oportunidades nós poderíamos perder se não diversificamos. Nós pensamos nisso em termos do lado do cliente e então nós ajustamos a visão do cliente com a situação e com a nossa alocação atual. Nós também temos uma visão de curto prazo baseada nesses mesmos fatores e nós tentamos equilibrar as decisões de longo prazo com as decisões de curto prazo, levando em conta os riscos e oportunidades. Então, por exemplo, nós geralmente fazemos alocações ou mudanças nas alocações utilizando pesquisas macros, mas também pesquisas bottom-up, não só nas soluções de ativos, mas também em toda a empresa Franklin Templeton. E elas tendem a olhar para um horizonte de 2 a 3 meses. E também refletem discussões em tendências econômicas, macro e micro, e também tendências de longo prazo, como, por exemplo, a ascensão do populismo e as mudanças climáticas. Então, nós tentamos ser bem sensíveis e pensamos como isso pode afetar, de forma geral, as nossas carteiras. Mas a pergunta principal será qual a melhor solução possível para cada cliente. Quando nós entendemos isso, nós criamos uma estratégia específica de alocação, a alocação estratégica e depois criamos a nossa carteira e olhamos para todos os cenários e também olhamos para potenciais pontos negativos e como mitigar esses pontos negativos. Nós olhamos para tendências geográficas e também olhamos para classes alternativas e também mercado imobiliário. Então, assim, eu acho que nós estabelecemos as defesas e testamos a flexibilidade
nossos portfólios e isso é muito importante. Essas são as questões principais que nós consideramos quando estamos criando o perfil de risco para um portfólio de cliente. Muito bom, muito obrigada. Foi muito bom ouvir tudo isso. Eva, queria que você falasse também um pouco mais sobre como vocês lidam com isso e se vocês, como vocês focam nos vieses e nos riscos, como isso funciona na prática e como, de fato, vocês levam isso em consideração. Claro. Essa fronteira de que eu falei é uma parte muito importante do nosso trabalho. É uma ferramenta muito importante para equilibrar os riscos e oportunidades. Todo mundo sabe que a eficiência é muito importante para termos um portfólio robusto. Nós, além dessa fronteira, uma das expectativas é a de volatilidade é a mesma do mercado como um todo. Como nós sabemos, principalmente esse ano nós vimos um aumento significativo na volatilidade. E isso tem sido muito difícil de projetar. Mas dentro do nosso processo de investimento, nós fazemos mudanças dinâmicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que na nossa posição inicial, no portfólio, que era começar com portfólios diretos com o cliente, o que nós fizemos foi mudar essa fronteira. E isso é parte do nosso processo diário. Lidar com esses processos criados pela volatilidade. E isso nos levou a mudar, ou para a esquerda ou para a direita, as nossas carteiras. Então, como eu disse, a nossa curva é de 9 a 10%. Então, se nós mudássemos essa curva, o que isso queria dizer é que o nosso mix de ativos iria, com essa volatilidade de agora, o que nós poderíamos fazer é reduzir a nossa exposição a equity durante esse tempo de volatilidade. Eu espero que não tenha sido muito confuso, mas para responder à sua pergunta, nós queremos que essa fronteira ainda é muito importante e que isso deve ser ainda mais importante ao longo do tempo. Perfeito, muito obrigada. Agora eu tenho mais uma pergunta que é um pouco complicada, que acho que todos nós cremos que a alocação de ativos é muito importante para os retornos de longo prazo, mas eu queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, o porquê vocês acreditam que a allocation é tão importante. Como é a disciplina nesse processo, que acho que é uma parte das mais importantes nesse processo. E por quê, e, aliás, quais são os destaques nesse processo onde vocês estão? Berkeley, se você puder começar, consegue me ouvir bem? Sim, sim, te ouço bem. Nós concordamos que o asset allocation de longo prazo é extremamente importante. Isso está muito relacionado à última pergunta de que vocês estavam falando, da fronteira eficiente. Se nós pensarmos no cenário de mais longo prazo, nós não pensaremos tanto nos riscos de curto prazo e que as classes de ativos tendem a ter retornos muito diferentes se você estiver falando de equities ou de commodities. E isso traz um argumento muito forte para a diversificação e para a alocação dinâmica no curto prazo, para mitigar os riscos no nível da carteira. Isso ajuda a captar fontes de retorno não alocadas. Mas se nós olharmos para além disso, num prazo mais longo, nós também queremos nos focar na fronteira da eficiência para reduzir os riscos.
E apesar de nós termos revisto o nosso cenário de longo prazo, e apesar das variações médias, nós queremos garantir que nós olhemos para um termo de mais longo prazo. Então, o que nós fazemos é olhar tanto para inputs quantitativos e qualitativos para determinar essa alocação de ativos. E o principal input de alocação é a otimização. E a otimização dessa variância é ter portfólios que se alinham mais próximo dessa fronteira de eficiência. E os portfólios que compreendem essa fronteira de eficiência estão ali sob a tutela dos nossos gestores e olhando para as variáveis e para as limitações de cada um dos nossos clientes. Então, nós olhamos para várias ferramentas, inclusive as proprietárias. E nós utilizamos esse input e depois que estabelecemos essa alocação estratégica, vem a estratégia dinâmica de alocação. Mas, enquanto olhamos para essa alocação, essa alocação também corresponde a o que nós fazemos para o futuro. E nós sabemos que talvez nós estejamos errados. E é aí que nós começamos a olhar para o cenário mais qualitativo, antes de finalizar qualquer uma dessas alocações. O motivo de nós utilizarmos as duas ferramentas é porque nós queremos ter uma ciência por trás do nosso processo, já que ninguém tem uma bola de cristal, não é mesmo? Eva, se puder falar também um pouquinho o porquê você acha que a disciplina no processo de alocação é importante para os retornos globais? Claro. A chave sempre é equilibrar os riscos e os retornos. Eu vou ter que falar muito dos aspectos básicos para responder essa sua pergunta. Se você conseguir olhar para os riscos que não podem ser deslocados dos retornos, se você puder desinvestir, então é isso que você tem que fazer naquele momento. E o que o nosso processo de alocação deve fazer é maximizar a expectativa, reduzindo o máximo a exposição a ativos os quais você depois terá que se desinvestir. E a exposição a esses riscos é o que a nossa estratégia tenta eliminar. E se você se expõe a um risco que poderia ser evitado, você não deveria ter se exposto a ele em primeiro lugar. Nós estamos sempre olhando para o risco e como nós podemos tomá-lo de uma maneira segura. Excelente. Qual a sua opinião, se puder complementar? Não repetir muito do que foi dito, mas em relação ao processo de asset allocation disciplinado, né, por que é tão importante? Quando eu penso em um processo disciplinado de asset allocation, eu acabo em algum momento associando aquelas estratégias sistemáticas, né, ou quantitativas, que a gente fala rule-based, model-based. O benefício aqui, ou a importância, né, é que esses gestores conseguem cobrir milhares de ações, né, com modelos computadorizados, que vão ao fundo, né, nos pontos fortes ou fracos, dos fundamentos de cada empresa, né? Então, eles buscam aquela vantagem competitiva de first mover, né? Para entrar em tendências emergentes, ou identificam aquelas informações que não estão refletidas nos preços de mercado. Então, a importância desse processo disciplinado, eu diria a escala também, né? Então, estratégias de fatores, por exemplo. A gente sabe que alguns fatores são cíclicos por natureza, né? Por exemplo, momentum. Geralmente tem uma demanda maior em momentos de expansão da economia, né? E também é natural, por exemplo, esperar uma atratividade maior de qualidade e volatilidade mínima, por exemplo, em momentos de contração da economia,
né, o desaceleramento. Enquanto o tamanho, né, small cap, valor, vem momentos de recuperação da economia. Então, esse processo disciplinado vai dar ênfase a cada fator dependendo do momento econômico e dos sinais da economia, né? Esse posicionamento mais disciplinado e dinâmico poderia, por exemplo, ter mitigado perdas, né, em rendas variáveis e ações de valor nesses momentos que a gente viu recentemente em março, por exemplo. Então, a gente chama de systematic tilting, né, aquelas variações sistêmicas na carteira que combinam insights técnicos também e fundamentais para avaliar os pesos dos setores ao longo do tempo, ao redor de um núcleo bem diversificado. Mas, de maneira geral, o processo de asset allocation disciplinado não se aplica só para estratégias quantitativas ou sistemáticas, né? Em qualquer estratégia, a estratégia de governança e estrutura vai se beneficiar dessa disciplina. E, na verdade, ajuda até a evitar decisões que são emocionais, né, ou não racionais, simplesmente por causa desse processo. Excelente. Eu acrescentaria que eu acho que 70% do que nós lemos na sua pesquisa vem da alocação de... Aqui eu acho que nós estamos muito focados em como o gestor supera o benchmark, mas não como a limpeza dessas classes melhora os nossos retornos. Mas agora acho que isso vai ser mais importante do que nunca, então nós precisamos falar sobre isso, e é bom que temos os especialistas aqui. Agora, olhando para a resposta da Cindy, indo agora para a Iva, nós sabemos que muitas dessas carteiras, tanto sistemáticas como não sistemáticas, passaram por dificuldades nesse tempo de pandemia. Mas sabemos que é algo muito difícil de prever. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que os modelos têm que ser revistos, ou se isso já aconteceu esse ano com vocês. Se puder começar, Iva. Claro. Em termos de prever o que iria acontecer em março, nós sabemos que os mercados lidam com diversos tipos de assuntos que não são previsíveis. E o modo como nós somos afetados pelo coronavírus foi sem precedentes. Então, às vezes você tem que prever coisas que você jamais poderia prever. Eu acho que houve sim uma falha nos modelos, porque, de certa forma, nós tínhamos modelos que previam riscos desse tipo. E o que nós acreditamos que foi mais interessante é como nós sofremos esses choques, porque a forma como o mercado tem se comportado desde abril é um ambiente parecido com o de bolha. Nós acreditamos que parte da explicação para isso é que o mercado foi caracterizado por mudanças específicas no mercado. Então, além de investidores institucionais, nós tivemos investidores não típicos que resolveram agora investir. O investidor do varejo, por exemplo, tem expectativas diferentes desse dinamismo da economia. Então, o que nós vimos depois do evento foi algo muito difícil de prever e continua sendo difícil para investir. No momento, nós tivemos uma coisa que representa o que estava acontecendo. Isso é indicativo de vários cenários possíveis. Os investidores parecem estar superestimando o que vai acontecer no mercado daqui para frente.
Então, nós temos visto a sobrevalorização de alguns ativos. E a questão com essas valorizações extremas é que os investidores têm que prestar atenção nisso para fazer as suas alocações. Ao mesmo tempo, a ordem mundial continua extremamente instável. Há muitos pontos de instabilidade. Por exemplo, por quanto tempo aqueles que estão desempregados vão ficar desempregados? E acho que isso é essencial. Então, se pudéssemos combinar essas previsões com as margens curtas, isso acho que já ajudaria. Mas essa nova ordem mundial acho que vai continuar influenciando a nossa alocação de ativos. Eu não acredito que esse é um problema com os modelos. Eu acho que é o problema da dinâmica do mercado que está se transformando. São tempos difíceis por vários motivos. Eu concordo muito com você. Berkeley, você quer acrescentar alguma coisa a esse assunto? Eu acho que se nós quisermos apontar um motivo para a volatilidade e as movimentações no mercado, acho que nós temos que considerar as posições dos investidores. Eu acho que sim, é a falta de diversificação e chegando à pandemia, muitos bancos centrais estavam com uma abordagem acomodada de mais de 100 anos e eles não se adaptaram aos mercados da modernidade. Então, esse nível de disposição e reposição é o que levou a esse alto nível de volatilidade. E eu acho que os mercados, em geral, sobem em tempos de estabilidade e sofrem quando tem mudanças políticas, mudanças em taxas de juros, em área monetária, fiscal. E quando algo assim impacta as Américas, como aconteceu, e forçou os fechamentos, a concentração dos investidores é provavelmente o que levou a esses movimentos e o que vai afetar a recuperação da mesma forma. Eu espero que sim. Eu tenho uma pergunta para você, Cindy. Também uma pergunta capciosa. Você acredita que essa estratégia baseada no risco e levada pelos Big Data, temos agora tanta tecnologia envolvida no processo, você acha que isso foi responsável para essas grandes altas e para a volatilidade que nós estamos vendo nesse período que está sendo tão difícil de administrar? Você acha que esse processo aumentou o fluxo? Você acha que isso foi parte da causa desses nossos picos de volatilidade que nós vimos nos últimos anos? Eu acho que foi principalmente a partir de 2018, quando nós tivemos a maior alta na volatilidade. Não, essa pergunta foi se paridade de risco, né, que eu estava mencionando, é responsável por esses movimentos bem agressivos. Não necessariamente, né, eu já comecei a falar um pouco de paridade de risco, e a ideia realmente foi que elas diversificam as fontes de risco, né, então a renda variável, a renda fixa, commodity, moeda, e algumas delas usam um pouco de alavancagem. Eu acho que, na verdade, o cenário atual, desde que aconteceu tudo em março, no final das contas, favorece, né, a paridade de risco. Eu tinha falado de crescimento econômico, taxa de juros, e o crescimento baixo com inflação, né, resulta naquela correlação negativa de bonds com renda variável. Por isso que a gente vê aqueles movimentos em renda fixa bem altos, né. Mas, sem ser repetitiva com o que eu falei antes de paridade de risco, os benefícios de a gente incorporar essas estratégias vão além, né, do que o Mr. Sharpe que eu tinha mencionado. Eu acho que a pandemia, ou momentos antes, né, de crise em geral, fazem
todos nós lembramos da gestão de liquidez, né? Com o Covid, quando os mercados despencaram, o que eu acho que o que aconteceu foi que muitos investidores foram para suas estratégias, talvez de paridade de risco, como uma fonte temporária de liquidez para sua carteira total. Bom, no nosso caso, a gente conseguiu gerar liquidez, fazer a gestão da liquidez da carteira com muito cuidado, né, para continuar atendendo a necessidade dos clientes, evitar qualquer efeito de margem. Então, respondendo, eu diria que não. O que pode ser que tenha dado errado, na verdade, eu acho que é uma outra coisa. É em relação à incerteza, né? E aí, incerteza, eu quero distinguir de risco, que é muito importante, né? Então, quando eu falo de incerteza, eu falo realmente um intervalo de resultados possíveis, né, para um retorno esperado de uma classe de ativo. Enquanto risco, na verdade, eu me refiro aos possíveis resultados ao redor de uma média, né, que já está estabelecida. Então, ao invés de, por exemplo, eu dizer que um ativo tem uma média de retorno de 6%, né, os Estados Unidos Bolsa 6%, na verdade, eu vou dizer que a média de retorno vai ser de 5 a 7, né, ainda que o risco ou a volatilidade desse ativo seja o mesmo, né. Então, eu acredito que esses movimentos rápidos e toda a loucura que a gente viu recentemente, passar batido por essa incerteza, né, junto com técnicas de otimização de variância mínima, né, que muita gente usa bastante, realmente pode, no final das contas, não dar certo, porque te dá resultados nas carteiras não tão desejáveis, porque elas são muito concentradas, né. Então, esse approach de incerteza, eu acho que é muito importante, né? A gente tem que reconhecer que não vale a pena colocar toda a sua convicção em um valor específico de um retorno de um ativo, né, na média. E aí eu digo mais, quer dizer, olhar para 20 anos também de valores históricos, né? Só vai te dar uma informação de um estado do mundo, né? Ou um regime econômico. A gente não quer basear retornos esperados em observações históricas. Porque o regime futuro pode ser diferente do passado, né? E no caso atual, na verdade, eu acho que a gente pode até ver umas mudanças estruturais, né, no retorno do ativo. Então, para resumir o que deu errado, eu acho que é aquele sentimento falso de segurança, né? Então, assim como a crise financeira de 2008, por exemplo, a gente acredita que o mercado financeiro, né, ou a sociedade em todo, como um todo, realmente vai mudar fundamentalmente depois do Covid. Nos próximos meses, eu acho que a gente vai continuar sendo posto à prova, né? Mas eu acho que o importante é pensar além do final da recessão, né? Considerar quais são as implicações de longo prazo nas carteiras. Os modelos têm que ser revistos, né? Eu acho que todo mundo tem que se questionar e considerar o que é que vai continuar a funcionar, o que é que pode não funcionar num regime econômico futuro daqui para frente. Então, a ideia realmente é rever essas premissas básicas de construção de carteira, né? Por exemplo, no mundo com juros no nível que está atual, né? Com o mercado desenvolvido tão próximo, se não abaixo de zero, né? E provavelmente vão continuar assim nos próximos anos. Nesse cenário, então, qual que é o papel de renda fixa numa carteira, né? Então, o crescimento econômico também, que vai ser muito baixo daqui para frente por causa dos efeitos contrários de globalização, intervenção do governo, como isso deve impactar as alocações de portfólio. Então, resumindo, Francisca, acho que uma das várias coisas que não deram certo foi realmente a gestão de incerteza, né, que não é fácil de se incorporar no processo de asset allocation. Eva, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso também. I think that was directed to me. I think I would just... Oh, sorry. Eu estou ouvindo com um pouco de eco, então me perdoem se talvez em alguns momentos não ouvir vocês muito bem. Sorry, I didn't hear the question. Desculpe, eu não entendi a pergunta. Claro, desculpe. Eu disse que gostaria de ouvir a sua opinião sobre o impacto das estratégias de paridade na magnitude dos fundos e o impacto da Big Data também e os resultados dos portfólios multi-asset. Yeah, so I mean, we don't think that risk parity is the Nós não acreditamos que a paridade de riscos afeta de fato a volatilidade.
O que está claro é que nós tivemos muita volatilidade em março, mas a volatilidade tem estado alta desde aquele período. E teve até uma certa queda. Até o final de julho, a volatilidade ainda estava muito acima de 25. O que nós dizemos é que a volatilidade está em 25% em termos anualizados. Então, a forma como a paridade de risco funciona é que ninguém está pensando que esse foi o motivo do aumento da volatilidade no início do ano, porque ela esteve alta por todos os últimos 6 meses. Nós acreditamos que o principal problema foi a quantidade de investidores inexperientes e muito menos uma questão de paridade de riscos. Muito bem. Eu acho que nós estamos gerindo de maneiras diferentes por diferentes motivos, de uma maneira diferente. A Covid, nós precisamos, claro, adaptar os nossos modelos sempre, mas o período que nós estamos vivendo é mais importante do que qualquer outro. Eu queria voltar um pouquinho agora para uma pergunta que é para ouvir um pouco mais de vocês. O que vocês acham dos prêmios de risco alternativos? Como é que nós podemos lidar com esses tipos de questões na nossa alocação? E também a questão do ESG, como que nós podemos adicionar esses fatores e o ESG e toda essa abordagem à allocation. Berkeley, se você puder começar. Claro, com todo prazer. Eu vou começar falando dos prêmios de risco. Se pensarmos como os fatores como um estilo ou metodologia de riscos, por exemplo, se eu tentar convencer um cliente a adotar um portfólio, eu vou falar que o porquê que o portfólio é tão baixo ou tão alto, ou o yield, né, a curva de retornos. Nós temos que acreditar que a tendência de subir ou descer. Então, esses fatores são aqueles que nós vamos considerar quando estivermos tomando a nossa decisão de investimento. Isso é importante porque, com o tempo, todas as classes de ativos vão entregar retornos positivos, apesar de que isso aconteça em tempos diferentes. Algumas um catalista, por exemplo, pode entrar uma tendência em que o dinamismo possa ser o maior fator de importância. E quando isso acabar, a classe de ativo volta para a média. Há fatores de interplay e como eles contrabalanceiam o risco ao longo do tempo. Eu sei que essa é uma evolução natural de como as classes de ativos funcionam. Nós acreditamos que é prudente revisar esses fatores para que nós aproveitemos todas as mudanças que acontecem ao longo do tempo. Então, se o portfólio for só baseado em valor, nós não olharemos para as oportunidades. E o retorno também o contrário também é verdade. Também é preciso saber que valor e dinamismo também se contrabalanceiam em alguns momentos. Então, ter crescimento pode ser uma maneira interessante de diversificar, principalmente em tempos de turbulência, por exemplo, em equity, em câmbio. Então, todos esses fatores ou estilos têm expectativas positivas em um ciclo econômico completo, mas o timing é muito difícil de prever. Assim como é difícil de prever em qualquer ciclo de mercado. Então, investir em qualquer deles ajuda a ter um portfólio diversificado e equilibrado que possa trazer retornos sem ter que ter uma bola de cristal. Nós também levamos em conta outros fatores, mas eu acho que vou parar por aqui e deixar para as nossas outras panelistas falarem sobre outras questões.
Muito obrigada. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta, agora que a Cindy voltou. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o Prêmio de Risco Alternativo, o MSD, e como nós podemos acrescentar isso ao nosso processo de asset allocation. Nós sabemos que isso não é tão comum ter essas discussões ao mesmo tempo. É claro, eu vou tentar não ser tão repetitiva em relação a fatores, né? Então, fatores, como a gente vê, são aquelas fontes de retorno, né, que são amplas e persistentes, né, presentes dentro e entre as classes de ativo, seja por uma recompensa ao risco, né, ou um impedimento estrutural ou atividades comportamentais. E aí a gente fala de 2 níveis, né, que a gente implementa nas nossas carteiras. Fatores macro, que são aqueles que capturam risco não diversificado, né, ou beta, que são as principais fontes de retorno das classes de ativos, né. E aí você inclui crescimento econômico, taxas de juros reais, inflação, crédito, emergência, questão de liquidez. E também tem os fatores de estilo, né, então aqueles que realmente explicam, na verdade, a dispersão dos retornos entre as classes de ativos. Né, são estilos de investimento mais intuitivos, né, que têm entregado um retorno acima do mercado. Então, aí você entra com value, momentum, qualidade, small caps e volatilidade mínima. E aí, então, a gente introduz esses fatores da discussão de asset allocation, de maneira que você tenta manter uma alocação bem diversificada, multifator, no núcleo da carteira, na parte principal, e fazendo, assim, um over ou underweight, né, modesto em fatores individuais, ao redor do núcleo da carteira. Então, esse approach eu acho que realmente se beneficia da diversificação, por causa da natureza cíclica, né, desses fatores, sem necessariamente você amarrar o portfólio ao retorno de um fator individual, né, e também permite para o investidor buscar tanto potencial de longo prazo e de curto prazo nas estratégias de fatores. Você tinha mencionado de sustainability, né, de sustentabilidade, na questão também, né? Eu diria que a maneira como a gente é diferente de fatores. Então, eu diria que como que a gente introduz isso na asset allocation, na construção de portfólios. Até uns 2 anos atrás, o nosso approach foi com investidores mais pela pergunta por que não, né, incluir sustentabilidade na sua carteira? Se você tem aqueles valores de ambiente, sociedade, governança de ESG, por que não aliar os seus investimentos com as suas crenças, né? Mas no último ano, eu diria que a questão já migrou da questão de investimento para o impacto, na verdade, no retorno da carteira, né? A gente viu que a qualidade de dados e provedores de índices de ESG melhorou muito, né? E os papers mais acadêmicos, né, que foram publicados nos últimos anos, realmente comprovaram que no longo prazo, essa estratégia de ESG também tende a apresentar um retorno interessante para o mesmo nível de risco, se não até um nível de risco mais baixo. Né? Então, a gente realmente extrapola, sai da questão dos valores da pessoa, né, que é bonito estar na carteira, ou a crença, para realmente comprovar com números que, de fato, faz sentido incorporar sustentabilidade na construção de carteira. E a maneira como a gente introduz sustentabilidade em asset allocation, eu diria que são 3, um pouco diferente de fatores. Mas os mais comuns são os seguintes: uma exposição ampla, né, ou seja, toda a carteira acaba passando por critérios de ESG, desde seleção de ativo, avaliar filtro de inclusão, né, por exemplo, filtros de ações que estejam de alguma maneira envolvida com armas de fogo. Então, a gente evita aquelas exposições. E também aprofundar nas exposições mais desejadas, né, ou temáticas de impacto, por exemplo, fome, igualdade de gênero, energia limpa. O outro approach, na verdade, é a substituição da exposição. Então, por exemplo, eu troco a minha parcela de ações americanas por um índice de ações americanas ESG, né? Europa Market Cap por Europa ESG, por aí vai. Eu queria também mencionar uma estratégia mais tática mais satélite, onde você mantém o processo de investimento atual, mas adiciona aqueles satélites, né, mais estáveis de longo prazo, com a expectativa de trazer retorno adicional, ou alfa com essas posições. Então, por exemplo, adicionar um ETF de carbono ou de green bonds, né? Em todos esses casos, a gente vai utilizar a carteira, né, inicial
para manter o mesmo nível de exposição de risco, mas melhorar o perfil sustentável da carteira, né? Aumentar o score de ESG. E muitas vezes o que a gente vê é que o risco total da carteira se reduz também. Então, para fechar, eu acho que hoje em dia melhorar o processo de investimento, né, para incorporar fatores ou ESG na carteira, tem sido visto como uma vantagem competitiva, né, para aumentar a resiliência da carteira em momentos de crise. E também sobre ter excesso de retorno. Mas, na verdade, eu gostaria que todos nós víssemos que isso aqui, na verdade, é uma adoção de uma tendência de longo prazo que veio para ficar. Né? No futuro, eu não acho que a gente vai ter uma conversa de sustentabilidade. Eu acho que tudo vai ser ESG, né? É isso que eu queria deixar para reflexão. Perfeito. Bom, muito obrigado a todas. Eu, pessoalmente, tenho várias outras perguntas, poderia passar horas conversando com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi excelente ouvir todas as ideias de vocês. Vou voltar agora para o português e muito obrigada mais uma vez. Vocês tenham ficado com a mesma sensação que eu acho que a gente ainda tem muito para aprender, como esse processo mais robusto é feito internacionalmente, mas também para deixar a mensagem que elas falaram que isso impacta diretamente no retorno, né? A gente ter essa disciplina certamente traz resultados ali na frente, a gente tem que fazer isso e com uma forma contínua. Então, com essa mensagem eu agradeço e reforço aí a participação e o agradecimento para todo o time que deixou isso em pé. Boa tarde. Nós agradecemos mais as nossas convidadas e mais uma vez a excelente moderação da Francisca. A gente faz agora aquele breve intervalo, então aproveite esse tempinho para responder a nossa enquete que está disponível aqui mesmo na nossa plataforma. Visite as salas dos patrocinadores porque elas contabilizam pontos, tá? Na sua premiação no final do nosso Summit hoje à noite. Então a gente volta já já.